Então, na noite de hoje, nós vamos meditar no texto que está em João 8, de 1 a 11. E esse texto trata de um episódio que envolve Jesus, envolve os escribas e fariseus, envolve uma multidão que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus e envolve também uma mulher, chamada de mulher adúltera. Diz o texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, ou seja, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como sempre nós fazemos, eu gosto sempre de destacar alguns aspectos do texto, né? Nós vimos aqui no início que Jesus foi para os Montes das Oliveiras, mas de madrugada ele voltou para o templo. E ele estava ensinando assentado a um povo que estava ao redor, ouvindo. E durante esse ensino é que chegam os escribas e fariseus e vejam que eles trazem apenas a mulher, dizendo que aquela mulher havia adulterado. E eles a colocam em pé no meio de todos. Ou seja, fica clara a intenção dos escribas e fariseus de exporem aquela mulher, né? E mais do que isso, o texto diz que eles indagam Jesus, né? O que que Jesus dizia a respeito daquela situação? Aquela mulher havia adulterado, segundo eles, e a lei de Moisés dizia que ela devia ser apedrejada. Então, tentando armar uma armadilha para Jesus, eles fazem a pergunta para ele: e o senhor? E tu? O que dizes? Né? Mas na tentativa de armar uma armadilha para o acusarem. E Jesus conhecia o coração e a mente daqueles homens, né? Além de estar bem explícito o que eles queriam. E o que é que ele faz? Ele fica escrevendo no chão, né? Na areia, na terra, né? E Jesus deu uma resposta inusitada para eles, porque eles esperavam que ele fosse dizer: não, não condena, não, condena, né? Sim, ela vai à morte, não, ela não vai à morte. E em qualquer uma das situações, ele seria condenado, né? Mas Jesus dá uma resposta inusitada, né? Improvável, que eles não esperavam ouvir. Ele diz: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E nós vemos aqui que um a um foi abandonando a pedra e foi saindo, né? Acusados pela própria consciência. Então, de acusadores, eles passam a acusados pela própria consciência. Porque nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele ampliou o sentido do não adulterarás, né? Porque ele disse que aquele que apenas olhar com intenção impura já adulterou no coração, né? Para eu matar alguém, não necessariamente eu tenho que apontar uma arma para essa pessoa, porque eu posso matar alguém
com as minhas palavras, com as minhas atitudes. E vejam que não sobrou ninguém. Sobrou apenas Jesus e a mulher. E diz o texto que ele viu a mulher. A mulher foi vista. E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque o texto aqui não quer dizer que Jesus releva pecados, né? Tanto que no final ele diz: vá e não peques mais. Então, segundo aqueles escribas e aqueles fariseus, a mulher havia sido surpreendida em adultério. Mas vejam, a lei era clara. A morte por apedrejamento, é, a condenação não seria só para a mulher, mas seria para a mulher e para o homem. E percebam que aqui eles não levaram o homem, né, com quem essa mulher adulterou. Então havia realmente uma intenção diferente do que simplesmente querer o cumprimento da lei, né? Vejam que eles expõem essa mulher à vergonha, à humilhação, porque eles colocam essa mulher no meio de todos. A nossa tendência, a nossa inclinação não é muito diferente deles. Nós também temos uma inclinação de olhar mais para o pecado do outro do que para o nosso próprio. Vejam que eles olharam para o deles apenas quando Jesus os confrontou. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E nós temos essa mesma tendência, né? Esse mesmo ânimo natural nosso, da nossa natureza caída, de olhar mais para o pecado do meu irmão, de quem está do meu lado, do que olhar o meu próprio. Outra coisa que o texto deixa bem claro é a diferença entre a lei e a graça. Jesus veio para cumprir a lei, mas ele veio para abrir o período da graça sendo oferecida e derramada nas nossas vidas. Vejam que muitas vezes a nossa motivação também é usar o pecado do outro para nós parecermos sermos melhores do que nós somos, né? Jesus não estava relevando, mais uma vez, Jesus não estava relevando o pecado daquela mulher, mas sim estava confrontando o pecado daquelas pessoas também. Era como se ele estivesse colocando um espelho na frente daqueles homens, né? Vocês estão dizendo que essa mulher pecou? Então, e vocês, né? Vocês não têm pecado? Se vocês não tiverem pecado, então atirem a pedra. Então, é como se ele colocasse realmente um espelho diante daqueles homens. Então, hoje, a meditação deste texto vai nos levar a três conclusões. Eu e você não somos, na maioria das vezes, o que as pessoas dizem que nós somos. Você, na maioria das vezes, não é aquilo que alguém diz que você é. Nós também, muitas vezes, e na maioria delas, não somos quem nós pensamos que nós somos. E esta é uma armadilha, às vezes, que o inimigo coloca na nossa frente, de nos deixar pensar que nós somos aquilo que nós não somos. Por isso, nós estudamos os atributos incomunicáveis de Deus, para saber exatamente o que nós não somos. E uma terceira conclusão ao final desse estudo. Eu e você somos exatamente aquilo que Deus diz que nós somos. Então, primeiro, nós vamos avaliar o que nós não somos. Aqueles homens, por exemplo, eles olharam para aquela mulher e não viram a mulher, eles viram um pecado. Eles não viram uma pessoa, eles viram o pecado da pessoa. Mas Jesus fez o quê? Ele viu a mulher, além do pecado dela. Porque nem eu, nem você somos definidos pelo pecado que nós cometemos. Nós somos criados por Deus, pecamos sim, todos nós pecamos, carecemos da graça de Deus, e Deus nos olha através dessa perspectiva. Deus não nos olha segundo o nosso pecado. Ele olha para nós e nos enxerga como Jesus enxergou aquela mulher. Alguém que precisava da graça dele, desde que se arrependesse. Pensem em como aquela mulher estava se sentindo, sendo humilhada,
sendo colocada no meio de uma multidão. E percebam como aquela multidão que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus passaram a ouvir o que os fariseus estavam dizendo. Vejam como é fácil a nossa distração. Como o inimigo nos distrai para que nós deixemos de ouvir os ensinamentos do Senhor para ouvir o que o mundo diz. E quando nós fazemos esse deslocamento dos ensinamentos de Jesus para as vozes que estão ao nosso redor, nem sempre vozes idôneas, nós começamos a ouvir aquilo que nós não somos, aquilo que o inimigo quer que nós pensemos que nós somos, para nós vivermos debaixo da prisão dele, debaixo dos grilhões que ele quer colocar em nós. Ele quer que nós pensemos que nós não somos capazes de receber perdão através do arrependimento em Cristo Jesus. Ele quer que nós pensemos que nós somos fracas, débeis, mas em Cristo Jesus nós podemos ser fortalecidas. Ele quer colocar na nossa cabeça engano, porque ele não quer nos ver nos voltando para o Senhor. Ele quer o extremo oposto. Quanto mais longe do Senhor nós estivermos, mais o inimigo fica contente, né? Então, mas Jesus olhou e viu a mulher que estava ali, precisando de perdão, né? Precisando da graça, da bondade de Jesus sendo derramada no coração dela, né? Tanto que ele diz: ninguém te condenou. Vamos voltar lá no texto. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Prestem atenção que ela não fala ninguém, ela fala ninguém, Senhor. Então ela sabia que Jesus era o Messias. Então ela sabia que dele ela poderia conseguir absolvição através de arrependimento. E ele fala: então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa não condenação já apontava para a cruz. Ele não estava dizendo que ele estava relevando o pecado dela. Ele não estava dizendo que ela não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Ele está apontando para o sacrifício que ele já daqui a pouco iria fazer para conceder o perdão para essa mulher. Mas ele dá uma diretiva para ela. Vá, ou seja, volte para a sua vida, volte para a sua cidade, volte para a sua casa e não peques mais. Então, Jesus está oferecendo um retorno, né, a uma vida diferente daquela, mas está advertindo: não peques mais, ou seja, viva em santidade, viva buscando a santidade, viva buscando uma vida nova, né, em mim. Viva buscando aquela água que mata a sede. Então, nós vimos que uma pessoa não é definida pelo erro nem pelo pecado. E muitas vezes nós temos a mesma tendência dos fariseus e dos escribas. Nós temos a tendência de rotular as pessoas, né? Por algum pecado, algum vício. Ah, aquela pessoa é alcoólatra. Ah, aquela pessoa é isso, é aquilo. E nós precisamos realinhar a nossa visão da mesma forma que Jesus, olhando para alguém que, assim como eu, careço da graça do Senhor na minha vida, para que eu possa caminhar fortalecida por isso. E nós sempre corremos esse risco de olhar para o pecado do outro e não para o nosso. Mas Jesus chamou, além de confrontar aqueles homens, ele também chama essa mulher ao arrependimento e a uma vida de santidade. O pastor Hernandes, ele diz que o diabo ele é sedutor e depois acusador. Ele tenta nos atrair com sedução, né? Ele tenta nos atrair com coisas aparentemente boas, aparentemente bonitas, né? Como ele fez com Eva, né? O fruto lá que ela não podia comer, ele tinha uma aparência boa, parecia ser agradável ao paladar, e foi assim que ela foi seduzida. Mas depois ele passa a acusar. Ele nos seduz para que a gente caia, para que a gente ceda à tentação, mas depois ele fica acusando, tá vendo? Você não consegue, você não anda para frente, você só cai em pecado. Essas acusações, quem faz é o próprio inimigo. Ele seduz e depois ele continua acusando, porque no final das contas ele quer nos aprisionar. Mas Jesus nos chama ao arrependimento.
E ele não chama simplesmente ao arrependimento. Ele chama ao arrependimento e oferece perdão para aquele que confessa os seus pecados. Então, tem sempre uma saída, por mais difícil que seja a nossa situação. E não tenham dúvida, todas nós aqui temos lutas. As que estão aqui, as que vão assistir depois, eu tenho lutas, todas nós temos lutas, e lutas, às vezes, que nos parecem invencíveis, né? Parecem maiores do que nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus é maior que isso. Deus é maior que qualquer situação, porque Ele está conosco. Jesus mesmo disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Então, nós podemos confiar que, por pior que seja a situação, por pior que ela pareça aos nossos olhos, há sempre uma saída para quem se arrepende. Se você está pensando nesse momento, não, Deus não vai me perdoar. Esse pensamento não é do Senhor, esse pensamento é do inimigo, porque o Senhor perdoa sim a todos aqueles que chegam até Ele, se arrependem, pede perdão. Ele diz isso na sua palavra e Ele não mente, Ele cumpre as suas promessas. Deus perdoa, e Ele não apenas perdoa, Ele restaura, Ele redime o nosso passado, Ele restaura todas as coisas, Ele restitui aquilo que Ele considera que é bom para nós, né? Então, ainda que a gente não tenha o perdão dos homens, nós temos o perdão de Deus. Ainda que os homens não nos perdoem por algo que nós fizemos, Deus perdoa. Deus não rejeita nenhum coração contrito, arrependido, que se rende aos pés da cruz. Aquela mulher, ela havia sido rotulada como adúltera e foi exposta a muita humilhação, mas ela não era aquilo que aqueles homens estavam dizendo que ela era. Ela cometeu pecado? Sim, mas ela não era o pecado. Ela cometeu um pecado, mas o texto nos permite concluir que ela se arrependeu. E provavelmente aquele momento em que os escribas e os fariseus ficaram conversando e perguntando a Jesus, provavelmente aquela mulher estava ali, pensando sobre tudo aquilo, né? Porque ela diz: ninguém, Senhor. Ela usa a palavra Senhor, reconhecendo quem era Jesus. Então, isso nos permite concluir que naquele momento ela estava confessando o Senhor Jesus como Senhor da vida dela. E ela foi perdoada, e não apenas perdoada, mas recebeu uma instrução diretamente de Jesus: vá e não peques mais. Mas nós também, na maioria das vezes, não somos quem nós pensamos que nós somos. O mundo oferece muitos rótulos, né, para nossa identidade. Nós tivemos a oportunidade de estudar profundamente isso quando nós estudamos os atributos incomunicáveis, né? O mundo fica dizendo que nós somos superpoderosas, né, que nós estamos em posições de poder, mas o que o mundo diz não é aquilo que Deus pensa acerca de nós. E quando o mundo faz isso, de tentar nos rotular, colocar rótulos na nossa identidade, na realidade é uma outra distração. Porque a nossa identidade, ela é certa quando ela é colocada naquele que nos deu essa identidade, né? Porque a nossa identidade foi dada por nada menos do que pelo nosso Criador, foi Ele quem nos criou, né? A sua imagem e semelhança. Foi Ele quem nos fez como nós somos, com todas as nossas características, cada uma de nós aqui, de uma forma diferente. E às vezes, quando o mundo tenta rotular a nossa identidade, tenta rotular como é que nós devemos sair das situações, o mundo nos incentiva a buscar transferir a nossa responsabilidade para outra pessoa, ou tentar justificar os nossos erros e os nossos pecados no outro. Dou um exemplo. Às vezes, se eu respondo de maneira ríspida, por exemplo, para o meu esposo, qual é a primeira justificativa que eu faço? Ah, mas também olha como ele falou comigo, né? Nós temos essa tendência natural de tentar responsabilizar o outro pela nossa ação ou pela nossa reação.
E nós precisamos aprender a não fazer essa transferência de responsabilidade, né? A única transferência de responsabilidade que foi planejada pelo próprio Deus e cumprida e trouxe algo bom foi quando Jesus morreu na cruz por mim e por você. Era eu que tinha que estar naquela cruz, né? Porque a pecadora sou eu. Mas Jesus tomou sobre si a responsabilidade sobre todos os meus pecados e cumpriu tudo ali na cruz e ressuscitou, para que eu não tivesse que cumprir aquilo. Então, nós temos essa mania de achar justificativas para o nosso pecado e também de transferir a responsabilidade para as outras pessoas. E nós precisamos entender que nós não somos melhores do que os outros. Nós temos a mania, né, de achar que nós é que estamos certas, nós é que somos irrepreensíveis, o outro que está errando. Principalmente nos relacionamentos, nós já vimos que Deus é um Deus relacional e Ele nos criou como seres relacionais, para nos relacionarmos com Ele e para nos relacionarmos com o outro. Por isso, Ele nos colocou num corpo. E nesses relacionamentos, é muito fácil a gente agir dessa forma, de achar que o outro é que está errado, que o outro é que está falando de uma maneira afrontosa. E muitas vezes, sou eu que estou produzindo essa situação. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento, né? Para que nós possamos considerar o outro maior do que nós. Considerar o outro a ponto, às vezes, de renunciar a determinadas posturas em amor ao outro, né? Como nós precisamos renunciar a algumas coisas por amor a Deus. A renúncia maior Jesus já fez, né? Que foi morrer na cruz por cada um de nós. Então, vejam que quando nós somos confrontados por Deus ou por alguém, usada por Deus, isso é com um único objetivo, é nos direcionar para o quebrantamento e, a partir do quebrantamento, nos redirecionar para o arrependimento. E o próprio Deus faz isso, né? Seja diretamente através da palavra, seja usando um irmão, um amigo para me confrontar. E nós precisamos encarar isso como um privilégio. Confrontar não é você esculhambar alguém, né? Confrontar é com amor você mostrar para esse irmão, olha, será que você não está agindo de uma forma diferente daquela que você poderia estar agindo? É confrontar com amor, é tentar realmente levar aquela pessoa a compreender que está num caminho diferente e equivocado. Da mesma forma como nós temos que ter humildade para sermos confrontadas por alguém e também pelo próprio Deus, porque o único objetivo é nos chamar ao arrependimento. E por último, se nós não somos, na maioria das vezes, aquilo que as pessoas dizem que nós somos, se nós não somos, na maioria das vezes, aquilo que nós pensamos que nós somos algo. E nós somos exatamente aquilo que Deus diz que nós somos, né? Nós vimos, quando nós estudamos os atributos incomunicáveis, que Deus é todo-poderoso. Nós não. Deus é infinito. Nós não. Nós temos limites. Deus é ilimitado, mas nós não. Eu estou aqui, buscando uma semana de descanso. Por quê? Porque as minhas forças são limitadas. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos de refrigério. E às vezes nós escutamos tanto dos outros como de nós mesmas que nós podemos tudo, nós vamos dar conta de tudo e nós não damos, né? Percebam que às vezes não são nem os outros que dizem, somos nós mesmos que colocamos isso na nossa cabeça. Eu posso, eu vou fazer, eu posso tudo, eu dou conta de tudo. Não damos. Nós não somos capazes, nós somos limitadas. Irmãs, minhas queridas, é libertador a gente entender que nós somos limitadas, que nós somos finitas, que nós não somos todas poderosas. Só Deus reúne esses atributos. E por isso nós estudamos os atributos comunicáveis: bondade, misericórdia, amor. São atributos, sim, que eu posso ter através
de Deus derramando isso em mim, me capacitando para isso. Isso eu posso buscar, porque isso eu vou conseguir se eu atender essa determinação de Jesus. Vá e não peques mais. Ou seja, vive em santidade. Lembram que nós estudamos? Ele é santo. Mas ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós podemos viver uma vida de santidade, de santificação, porque ele é santo. Então, se nós estivermos em Cristo, nós seremos santificadas. Então, nós somos exatamente quem diz que nós somos. Ele nos criou. Então, nós podemos dizer, fomos criadas por ele, para glorificá-lo em tudo que nós fizermos. E nós já estudamos isso lá nos primeiros estudos, né? Nós podemos dizer que a graça dele nos isenta da morte. O próprio texto aqui nos ensina isso, né? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Ele viu a mulher, como ele me viu, e ele vê cada uma de vocês. Ele me viu há mais de 50 anos atrás. Ele me viu e enxergou que eu precisava da graça e da misericórdia dele na minha vida. E eu conheci a alegria da salvação. Os dados de contato de quem? Só um minutinho. Você quer buscar os dados de contato de quem? Só um minutinho. Eu falei para vocês que eu estou no ambiente improvisado, né? E a própria Siri aqui está conversando com o estudo. Então, como eu estava dizendo para vocês, há mais de 50 anos, Jesus olhou para mim e viu uma menina de 10 anos que precisava da graça dele, que precisava desesperadamente da graça dele. E eu conheci a alegria da salvação naquela época, lá em Uberlândia, onde eu morava. E naquela oportunidade, ele me disse quem eu era, uma pecadora que precisava da graça redentora dele, mas ele me via além do pecado. Ele me via coberta pelo sangue de Jesus, né? E a partir dali eu aprendi que se eu confessasse os meus pecados, eu seria perdoada e que eu deveria buscar uma vida de santificação. Naquele dia eu entendi quem era Jesus. Naquele dia eu reconheci o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, Jesus veio não para acusar ninguém, não para rotular ninguém de ladrão, de adúltero, de mentiroso, seja lá o pecado que for. Ele não veio para isso. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Eu e você. Se você já experimentou a alegria dessa salvação que eu disse, então você pode dizer que você é filha dele. Você, além de criatura dele, é filha dele, chamada para ser santa, como ele é santo. Se você ainda não experimentou a alegria da salvação em Cristo Jesus, ele diz quem você é. Você é alvo da graça redentora de Deus. E ele te chama para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e também passar a ser chamada de filha. Eu desconheço um nome que me traz tanto aconchego, tanta segurança como o de filha. É de saber que eu tenho um pai perfeito, um pai que me ama e que a palavra de Deus diz que mesmo que o meu pai e a minha mãe terrenos me abandonarem, ele jamais vai me abandonar. Então, essa palavra filha do Deus Altíssimo me enche de segurança, me enche de alegria, porque eu sei que mesmo que todos me abandonem, vejam, o amor de pai e mãe é um dos maiores, se não o maior terreno, né? E a palavra diz que mesmo que esses te abandonarem, eu jamais vou te abandonar. Então, se você ainda não experimentou a alegria da salvação,
Se você ainda não experimentou a obra redentora de Cristo Jesus, a oportunidade é hoje. Porque você passará a ser chamada, além de criatura de Deus, passará a ser chamada de filha do Deus Altíssimo. E ele diz que você é alvo dessa graça. Ele está ofertando essa graça para você. Nós precisamos descansar nessa graça. Nós precisamos descansar na certeza de que nós não depende do nosso esforço, não depende da nossa força e da nossa vontade terrena apenas de querer comprar a Deus. Não é isso. Ele nos oferece de graça. Ele nos ama. Graça é receber o que nós não merecemos, né? E misericórdia é não receber o que eu mereço. Eu merecia morrer lá na cruz, no lugar de Jesus, né? Mas Deus é misericordioso, enviou o seu filho para morrer na cruz no meu lugar. Isso é misericórdia. Graça é eu receber algo que eu não mereço. Eu não mereço, mas Deus me ama, Deus ama você. E um dia, lá quando eu tinha 10 anos, Ele derramou essa graça da salvação na minha vida. Então, esse perdão que nós recebemos, quando nós confessamos o nosso pecado, ele nos encoraja a viver em santidade. Ele nos encoraja a buscarmos cada vez mais uma vida mais próxima do Senhor. Então, minha querida, se você ainda não experimentou essa alegria da salvação, faça isso hoje. Faça isso no seu secreto. Deus está pronto para inclinar os seus ouvidos, atender o seu clamor, atender a sua petição e receber você como filha dele. Ele é o Pai que realmente derrama amor sobre as nossas vidas e nos capacita para amarmos os nossos próximos, né? E amar a Ele também. Porque nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu gosto muito de Romanos 8, de 31 a 39, e eu vou ler nesse momento. Para mim é um dos trechos que demonstram com perfeição como é esse amor e esse cuidado de Deus para com cada uma de nós. Diz a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos acusar? Só inimigo das nossas almas, né? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais que vencedores porque nós não precisamos lutar. Jesus venceu em nosso lugar sem que nós precisássemos enfrentar a cruz. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto não deixa dúvida a respeito do amor de Deus por nós, do amor de Deus por cada uma de nós. Então, fica aqui a reflexão. Qual é a identidade que eu tenho adotado? Qual a identidade que você tem adotado? A que os outros dizem que você tem? A que você pensa que você tem? Ou aquela que Deus diz que você tem? A sua identidade está firmada nos outros, está firmada na sua própria força, ou está firmada em Cristo Jesus?
Quem tem determinado como você é? Às vezes nós deixamos que circunstâncias determinem quem nós somos, às vezes nós deixamos pessoas determinarem quem nós somos, mas Deus diz quem eu sou e quem você é. Nós precisamos, firmadas nisso, compreender qual é a nossa identidade. E o mais importante, não importa o pecado que você ou eu tenhamos cometido, Deus nos chama ao arrependimento e nos dá a solução, que é o perdão. Se houver arrependimento, o perdão está aqui disponível. Não importa o pecado que nós tenhamos cometido. Deus nos perdoa quando nós confessamos. E Ele nos chama para caminhar em santidade. Nós devemos ir, voltar para onde quer que seja e não mais pecar, mas viver em santidade, como o nosso Deus é santo. Que Ele possa abençoar cada uma de vocês, aquelas que já conheceram a alegria da salvação e aquelas que ainda não conheceram. Busquem, façam isso hoje. Nós não sabemos como vai ser o nosso futuro. O passado a gente já não pode modificar, nós já estudamos na sexta passada. O futuro nós não sabemos como será e Deus não nos quer ansiosos por ele. Deus quer que nós vivamos o hoje e o tempo é hoje. Para eu me alegrar na salvação que eu já tenho ou para eu buscar essa salvação em Cristo Jesus, que é a verdadeira fonte da água viva. Se nós formos nessa fonte, nós não teremos sede. Não importa qual seja a situação, por pior que ela pareça, Jesus está aguardando cada um de nós. Que Deus os abençoe.